Você já parou para pensar que a maior dor que você sentiu essa semana, a pior angústia, o ódio mais profundo que azedou seu estômago e envenenou seu dia, sequer existiu no mundo físico? Então por que a gente chora, sua frio, range os dentes, perde noites de sono por causa de tragédias que só aconteceram dentro da nossa própria cabeça? Responde para mim com toda sinceridade. Se você sabe que a cena é mentira, se você sabe que está inventando uma situação do zero, por que seu corpo treme e sangra como se aquilo fosse a mais absoluta verdade? Quem é que está enganando quem nessa história tão absurda da condição humana? Eu me chamo Felipe e esse é o Paradigmas. Para entender essa charada, eu quero que você imagine essa cena comigo. É um cenário universal. É o momento mais solitário e confessional do ser humano contemporâneo. Vamos lá. Final do dia, você entra no banho, a água está naquela temperatura ideal. O sabonete tem aquele cheirinho de que amanhã o dia vai ser bem melhor. A vida, por um breve e raro momento, está ali, tranquila. Parece que está tudo sob controle. Mas aí, do nada, você se lembra de uma pessoa. Pode ser o seu chefe, o seu ex-namorado, o vizinho, o energúmeno que te fechou no trânsito hoje cedo. E, de repente, ali, completamente nu e vulnerável, entre o shampoo e o condicionador, você começa uma briga imaginária. E, assim, não é uma briguinha qualquer, não. Não é um desentendimento bobo. É uma batalha épica. Uma batalha, assim, estilo Vingadores Ultimato. A pessoa hipotética que você invocou para dentro do seu box de vidro te responde exatamente com aquela mesma vozinha irritante, com aquele tom de deboche que você construiu para ela ter na sua fantasia. E aí você joga a cartada final. Você entrega aquela resposta perfeita, a patada letal. Aquele argumento demolidor de existência que, na vida real e sob pressão, você só conseguiria formular 3 dias depois da discussão e ali, gaguejando, tremendo na fila do pão. Mas, debaixo do chuveiro, você é o rei da eloquência. Você é implacável. Você humilha o adversário invisível. E é o que acontece. 10 minutos depois, o seu maxilar ainda está tenso. A sua respiração está curta. O seu coração está ali espancando as suas costelas a 120 batimentos por minuto. Você está fisicamente exausto, como se tivesse acabado de sair de uma discussão de verdade. Mas não aconteceu absolutamente nada no mundo real. A saboneteira não te ofendeu. A parede do azulejo não te ameaçou. Como é que um pedaço de vazio, uma fumaça invisível, um pensamento puramente imaginário tem o poder brutal, literal e biológico de controlar as suas veias e acelerar o seu pulso? Como que algo que não existe na sua frente consegue produzir uma reação tão real na sua carne? É engraçado como a gente acredita que a humanidade é o topo da evolução das espécies. Somos o máximo. Conquistamos o mundo. Somos os reis porque somos os mais racionais entre as espécies. Mas, no final das contas, o cérebro é como se fosse um funcionário medroso que trabalha no escuro, dentro de uma caixa de ossos fechada, sem janelas, e que não faz a menor ideia do que está acontecendo lá de fora. E o único desejo desse funcionário é continuar vivo. O neurocientista Joseph Ledoux tem um livro chamado O Cérebro Emocional. Nesse livro, Ledoux, ele acaba com essa nossa ilusão de controle. Ali ele mostra quem é a verdadeira culpada por tudo isso. A amígdala. Eu não estou falando daquela amígdala que vive inflamando, que você teve que tirar quando era criança. Essa é a sua amígdala linfática. A que Ledoux se refere fica no lobo medial temporal do cérebro. Essa amígdala é responsável pelas nossas memórias. É nela que a gente desenvolve as nossas emoções e o nosso instinto de sobrevivência. Ela é o nosso sistema de alarme natural. Mas o problema
é que essa amígdala ela é completamente míope. Ela é tapada, é paranoica, e ela tem a profundidade investigativa de um tiozão no grupo de fofoca da família. A sua amígdala não sabe a diferença entre um leão faminto babando ali na sua frente, cheio de fome, com os dentes à mostras, e a lembrança abstrata de um leão. Ela não faz a checagem de fatos. Se ela acha que já é o suficiente para ela acreditar que é verdade. Exatamente como o tio da fake news no grupo da família, né? Para essa sirene primitiva na sua cabeça, um perigo real de carne e osso com presas gigantes e um "e se" terrível e assustador que a sua mente acabou de inventar no chuveiro tem exatamente o mesmo peso. Ela recebe um sinal de ameaça e não importa se você viu esse sinal ou se você só imaginou ele. A amígdala já acredita que é verdade e compartilha com o resto do seu corpo. Então, aí, de repente, seu sangue já está cheio de cortisol e adrenalina. E a sua musculatura já está toda pronta para matar ou correr. E aí você está lá, peladão ou peladona no banheiro, com o corpo pronto para a guerra. Mas, peraí. Atacar quem? Fugir de quem? Não tem como você dar um soco na própria testa e fugir da sua própria consciência. Olha só a gravidade da nossa situação. A loucura do bicho-gente. A nossa biologia pura e simples não tem um filtro. Não tem uma peneira racional para as atrocidades da nossa imaginação. O imaginário aperta a nossa garganta e a gente sufoca de verdade. A ilusão tem um peso atômico. Nós somos, de fato, a única espécie nesse planeta capaz de sentar numa poltrona confortável, num ambiente mais seguro e silencioso possível, com a barriga cheia, e se torturar lentamente até a morte, só lembrando, repassando ou inventando cenários terríveis. Eu nunca vi um cachorro em crise porque começou a pensar que podia ter latido com mais autoridade para colocar o pincher que ordenou para ele na semana passada no lugar dele. Ou então um gato imaginando que poderia tratar os seus cuidadores com mais carinho e menos arranhões só para melhorar a harmonia do ambiente. Os bichos, eles seguem em frente. Mas e nós? O que acontece com o bicho-gente? Nós conseguimos sofrer amargamente pelo que não é. A gente consegue ter um ciúme terrível do imaginário. Conseguimos chorar igual bebê pelo que não aconteceu. Fabricamos o nosso próprio pior inimigo do mundo. E depois a gente fica ali reclamando, cheio de dor nas costas por causa de tanta tensão. Mas isso levanta uma questão ainda mais aterrorizante e que nos empurra de vez para a beira do abismo. Se o perigo não está ali debaixo do chuveiro com você, se o inimigo não invadiu fisicamente a sua vida agora, o que exatamente está nascendo ali dentro do seu peito? O que é isso que a gente chama de emoção? Se a mente tem essa capacidade assustadora de fazer a biologia de refém, de arrastar o nosso corpo físico pelos cabelos por meio de um delírio abstrato, a gente precisa urgentemente parar e se perguntar sobre como esse circo é armado. Como é que o sentimento nasce? O que vem primeiro na escuridão? Será que primeiro você sente um ódio pela pessoa imaginária e por causa desse ódio o seu corpo começa a se tremer todo? Ou será que o seu corpo começa a se tremer todo, o sangue acelera, as veias pulam e a sua mente confusa e assustada olha para toda aquela bagunça e decide que isso aqui é ódio? Esse é o clássico problema do quem vê primeiro, o ovo ou a galinha. Se a sua amígdala disparou o alarme por causa de um pensamento seu, quem é que vem primeiro? O sentimento ou a sensação? A gente tem a necessidade de categorizar o universo para ter a sensação que temos algum controle sobre o caos. A gente tenta padronizar tudo para ter alguma previsibilidade. E a gente faz isso até com as nossas emoções. A gente coloca ela numa linha do tempo, seguindo uma ordem cronológica, e colocamos um rótulo nela no final. Você vê o perigo,
o seu intelecto processa a ameaça, a sua alma sente o medo invisível e, por causa disso, como se fosse uma consequência física, o seu corpo começa a tremer e a suar para fugir. Pensando assim, não faz mais sentido? É lógico, é cadenciado, é mecânico, é confortável. Mas é uma pena que não é bem assim que as coisas funcionam. O psicólogo estadunidense William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, propôs uma teoria que pode dar um nó na cabeça dos desavisados. E se a gente invertesse a lógica? E se essa linha do tempo estiver errada? Na verdade, você não treme porque você está com medo. Você está com medo porque começou a tremer. Vamos pensar nisso juntos. Você está andando numa rua escura à noite, completamente deserta. Aí, de repente, aparece um vulto esquisito saindo de não sei de onde. A nossa amígdala é responsável pela nossa sobrevivência desde os primórdios. Antigamente, ela não queria saber se era uma manga que caiu na grama ou se era uma onça de tocaia querendo te devorar. No menor sinal de perigo, a sua amígdala já grita. Deu ruim. Corre, mete o pé. Ali, naquela rua escura, sem conseguir enxergar direito, a sua mente ainda está tentando entender se aquele vulto é um assaltante armado ou se é só um saco de lixo grande se mexendo por causa do vento. Mas e o seu corpo? O seu corpo não tem tempo para debates acadêmicos. O seu corpo é tipo aquele sujeito que já sai atirando e depois pergunta qual era a confusão. Antes do seu raciocínio lógico terminar de formular a frase, o que será que aquilo ali? As suas pernas já estão prontas para agir. A sua pupila já dilatou. O seu sangue já está cheio de adrenalina. E o suor frio já começou a brotar na sua testa. E só então, pegando carona nesse cenário de alerta, o seu cérebro ele olha para toda essa situação, essa bagunça química e fisiológica, e conclui. Se eu estou suando desse jeito e com o coração querendo pular pela boca, eu só posso estar morrendo de medo. A emoção, para William James, não é uma entidade mágica, romântica, invisível, que visita almas em conversa com corações. A emoção é a percepção da desordem do corpo. O sentimento nasce e afunda na carne. O medo é o nome que você dá para a sensação tátil do seu estômago revirado. A angústia é aquele nó físico que aperta a garganta. Sem a carne, sem a reação biológica, a emoção é só um conceito abstrato e teórico. Mas espera aí que o negócio só piora. Porque se o corpo reage fisicamente às coisas reais que estão na nossa frente, como é que a gente explica o tal fantasma do chuveiro? Como é que a nossa biologia reage e sofre por causa do nada? O neurocientista português Antônio Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, diz que o nosso cérebro não se contenta em apenas arquivar memórias. O nosso cérebro é um simulador incrível de realidade virtual. Para que a gente não precise se jogar de um penhasco de verdade para descobrir que a queda vai doer, a mente humana evoluiu para criar simulações internas. Damasio batizou esse mecanismo de as if body loop, ou então, no nosso bom e amado português, circuito como se. Funciona assim. O seu cérebro trabalha como se fosse um diretor de cinema meio sádico. Primeiro, o cérebro cria uma cena trágica, hipotética, imaginária dentro da sua cabeça. Do tipo, e se eu for demitido amanhã? E se essa tosse for mortal? E se ela nunca mais olhar na minha cara? Mas em vez de apenas projetar a imagem na tela mental, como se fosse um cinema mudo, o cérebro engana suas próprias estruturas neurais para simular o estado corporal exato que você teria se aquela desgraça estivesse acontecendo agora, ali na sua frente. O seu cérebro força o seu organismo a experimentar a dor física de uma tragédia puramente virtual. É como se ele apertasse os botões do seu sistema nervoso e falasse assim para o seu corpo. Aí, pessoal, finge aí que o avião está caindo só para testar um negócio aqui e ver como que a gente se sentiria. E o seu corpo, completamente dependente do seu cérebro, é feito de refém pelas simulações da mente.
A sua carne não tem um poder de veto sobre a sua imaginação. A mente escreve o roteiro do pânico e a maquinaria orgânica, as suas veias, os seus músculos, as suas glândulas, é obrigada a entrar nessa brincadeira. Aí você chora de verdade, aí você sua de verdade, aí você treme de verdade. É por isso que você perde noites de sono cheio de palpitações violentas no peito por causa de uma conversa difícil que talvez nem aconteça no mundo real. A sua imaginação invadiu o seu próprio sistema nervoso e tocou terror no seu corpo. Só que aí nós esbarramos nesse enigma. Porque se o William James estiver certo e o sentimento é só a mente tentando ler a bagunça do corpo, e se Damasio também estiver certo e a mente consegue bagunçar o corpo de propósito só para rodar um teste, a gente tem aí um abismo cego de comunicação. Mas pensa aqui comigo. Suar frio, tremer incontrolavelmente, ter respiração curta e o coração espancando as costelas a 120 batimentos por minuto são sim sintomas de um pânico terrível. São sintomas do medo de morrer. Mas, ironicamente, suar frio, tremer e ter respiração curta e o coração batendo a 120 por minuto também são os mesmos sintomas de quando você está a 1 milímetro de dar o primeiro beijo na pessoa que você acha que é o grande amor da sua vida. Fisiologicamente, o terror absoluto e a paixão arrebatadora são quase gêmeos idênticos. A biologia é cega. O corpo simplesmente entra em combustão, jorra hormônio e fica lá, tremendo no escuro, sem saber o porquê. Então vamos lá. E se o corpo apenas reage cegamente? Se ele só levanta poeira e faz barulho, quem é que organiza esse caos? Quem é o funcionário metódico dentro da sua cabeça que pega a etiqueta, cola na sua testa e decreta: isso aqui é desespero, isso aqui é amor, isso aqui é raiva? Os psicólogos Stanley Chester e Jeremy Singer criaram em 1962 uma teoria que é quase uma mistura entre William James e um detetive investigando uma cena de crime. A teoria dos 2 fatores. Funciona assim. Você tem o primeiro fator. O corpo dá o primeiro sinal. O coração dispara, o estômago afunda, as mãos começam a suar, a respiração fica curta. Mas isso, por si só, não vem com uma legenda escrita embaixo dizendo: parabéns, você está com medo. Ou então, atenção, isso é paixão. O nosso corpo é um péssimo contador da própria história. Ele manda uns sinais assim meio confusos, toca o alarme, mas não diz se aquele alarme é de um incêndio de verdade ou se é por causa de alguém que queimou o feijão na cozinha. E aí que entra o segundo fator, a interpretação. O cérebro começa a procurar pistas no ambiente para descobrir qual é a narrativa mais plausível para justificar aquele bombardeio químico que está acontecendo dentro de você. Imagina que você está parado na fila de uma montanha-russa. O seu coração está acelerado, as suas mãos estão suando, o seu estômago parece que chegou no queixo. A sensação biológica é praticamente a mesma de alguém que está prestes a fugir de um assaltante numa rua deserta. Mas existe uma diferença fundamental. A sua mente olha para o contexto todo e fala: peraí, muita calma nessa hora. Montanha-russa é igual a diversão. Então você chama aquela sensação de empolgação. Agora pega exatamente esse mesmo corpo, com esse mesmo coração espancando o peito, essa mesma descarga de adrenalina e coloca essa pessoa em um beco escuro ouvindo passos atrás dela. De repente, a mente pega aquele mesmo material e coloca uma etiqueta completamente diferente. Isso é medo. É como se fosse a mesma música, mas ganhando um novo significado por causa de um novo contexto. A Pixar faz muito isso. No filme Up, Altas Aventuras, por exemplo, você é apresentado ao protagonista e a sua linda história de amor que ele viveu com a sua amada. A música que toca ali no fundo é linda, é apaixonante, faz a gente se sentir bem.
Depois aparece uma cena bem triste, bem melancólica, e colocam a mesma música de amor como fundo sonoro daquela cena triste. Aquela música que exalava vida e amor, agora parece falar de luto e solidão. É a mesma música ganhando significados opostos por causa de contextos opostos. Chester e Singer sugerem que, muitas vezes, nós não sentimos uma emoção e depois reagimos. Às vezes, nosso corpo ele entra em estado de guerra, e a nossa consciência precisa correr atrás do prejuízo, tentando escrever uma história que explique por que aquele exército inteiro de sensações foi imobilizado. E isso chega a ser assustador. Porque se a nossa mente é responsável por colocar legenda no caos do nosso corpo, ela pode ser ao mesmo tempo a autora e a vítima da própria tortura. Ela inventa o cenário, a amígdala aperta o botão de emergência, o corpo entra em combustão e depois a própria consciência olha para a fumaça e se pergunta completamente assustada: meu Deus, o que está acontecendo comigo? É por isso que se você tomar 3 xícaras duplas de café expresso no encontro amoroso, você corre o risco de achar que está perdidamente apaixonado pela pessoa que está sentada à sua frente. O seu peito está batendo forte por causa da cafeína. Mas a sua mente, ela olha em volta e vê um ambiente à meia luz. A sua mente vê um sorriso charmoso do outro lado da mesa. Então, ela já decreta: caramba, esse aperto no perto só pode ser amor verdadeiro. Você não se apaixonou. Você só está com taquicardia por causa do café. Mas a sua mente gostou tanto da narrativa que comprou a ideia. O psicólogo estadunidense Richard Lázaro é o responsável pela tese da avaliação cognitiva, o famoso appraisal. Lázaro diz que não é o evento em si que dispara a emoção, é a avaliação que você faz do evento. É o significado que você atribuiu à sombra na parede que transforma aquele cabideiro inofensivo num serial killer com um machado sangrando. Mas para ir até o fundo desse poço sem fundo, nada melhor que a filosofia. Até porque esse negócio de colocar rótulo nas coisas, de apontar para o mundo e dar sentido a ele, tem um nome bem interessante. No começo do século XX, o filósofo alemão Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, cunhou um conceito que é a chave mestra para entender esse nosso drama: a intencionalidade. A gente costuma imaginar que a nossa consciência é como se fosse um aquário vazio, esperando que o mundo lá fora jogue os peixinhos dourados das experiências lá dentro. Como se fosse um recipiente oco, onde os sentimentos ficam ali boiando soltos. Para Husserl, a consciência nunca, em hipótese alguma, está vazia ou é neutra. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Ela não é um baú, ela não é um holofote. A sua tristeza não é um gás solto no seu estômago. Ela é uma tristeza por causa daquela mensagem não respondida. O seu medo, ele não flutua no vazio. Ele é o medo da conta que vai vencer amanhã. A emoção é como se fosse um elástico esticado em direção ao mundo. Ela está sempre apontada para um alvo. E é exatamente essa intencionalidade, essa mania que a nossa mente tem de jogar luz e dar sentido a tudo, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Vamos lá. Lembra daquela briga no chuveiro lá do começo do vídeo? O alvo da sua raiva não estava lá de verdade com você. Mas a sua consciência, o seu holofote existencial, mirou na imagem que você projetou e avaliou aquela imagem como uma ameaça grave. E no segundo que a sua consciência aponta para uma fantasia e dá a ela o peso da realidade, aí já era. O seu corpo acredita. A sua biologia compra a ideia e mergulha de cabeça na mentira que você mesmo criou. A sua mente pega o cenário imaginário, avalia como uma ameaça, coloca o rótulo de perigo iminente no seu sangue, e aí a sua consciência transforma isso em ameaça real para você.
Você é o juiz e o réu da sua própria alucinação. E isso é realmente perigoso, porque mostra que nós somos criaturas estupidamente sugestionáveis. Nós somos muito, mas muito fáceis de envenenar. Se a nossa estrutura biológica é tão submissa, se as nossas glândulas reagem de forma cega, apenas esperando que a mente conte uma história para explicar a palpitação, e se a gente é capaz de destruir a própria saúde mental por causa de um pensamento inventado, o que acontece quando nós não estamos sozinhos? O que acontece quando nós não somos os únicos a ter acesso a esse botão de autodestruição? O que acontece quando outra pessoa, que conhece perfeitamente as falhas da sua máquina de dar significados, decide brincar de Deus e soprar uma mentira muito bem contada na sua orelha? Porque se a imaginação é um solo fértil, pronto para fazer brotar monstros a partir do nada, só precisa de alguém para plantar uma sementinha. Uma pequena semente de desconfiança para derrubar os homens mais fortes da face da Terra. Em 1604, o poeta e dramaturgo William Shakespeare lançou a peça Otelo, onde ele tenta responder exatamente isso. O que acontece quando alguém tem a capacidade de criar monstros e implantar eles na imaginação de outra pessoa? Nessa peça, somos apresentados a Otelo, o Mouro de Veneza. Mas Otelo não era um cidadão qualquer. Ele era um general titânico, forjado na brutalidade do mundo real. Ele foi um homem que sobreviveu a guerras sangrentas, a golpes de espadas, a canhões, a diversos motins. Ele era um sujeito que suportou na carne o pior que a realidade podia jogar contra ele. Mas esse gigante militar, imbatível, invencível no campo de batalha, foi completamente estilhaçado, desmanchado e reduzido a pó por causa de uma única coisa: um sussurro no corredor do palácio. Iago, o vilão dessa história, é a encarnação perfeita desse relacionamento estranho entre a nossa psique e o nosso sistema de alarme. Iago acaba sendo um gênio maligno justamente porque ele entende essa falha cognitiva do ser humano. Ele sabe que ele não precisa encostar um único dedo em Otelo para acabar com ele. Ele sabe que não precisa falsificar documentos, contratar testemunhas ou ficar inventando provas sobre a traição de Desdémona. Iago usa um método muito mais cruel e barato. Ele planta uma sementinha de dúvida. Ele mostra um lenço perdido e solta uma frase no ar, assim como quem não quer nada. Ah, general, estranho o Cássio sair assim de fininho, assim que você chegou, né? É só isso. É só isso que ele precisa. A sugestão. Ele exporta a paranoia para a cabeça da vítima. Iago só precisa sussurrar as palavras certas para a imaginação de Otelo fazer todo o trabalho sujo. A mente de Otelo pega aquela sementinha da dúvida e, no escuro do subconsciente, ele cultiva uma floresta de horrores. Ele enxerga a traição. Ele começa a criar a cena com todos os seus detalhes. O corpo não sabe que Iago está mentindo. A amígdala já disparou. O cortisol já está inundando o sangue. Otelo sente o coração batendo forte dentro do peito. A certeza da traição, o suor do ódio, a dor insuportável na alma por causa de um evento que só aconteceu dentro da própria mente paranoica. A imaginação é o veneno perfeito. Não tem como rastrear. Ele derruba Otelo de dentro para fora, usando a sua própria criatividade como espada. E a história vai ficando cada vez mais intensa, cada vez mais pesada, conforme a sombra da mentira cresce e começa a engolir toda a realidade. E eu não vou contar o que acontece para você sair um pouco desse celular e abrir um livro, vai te fazer muito bem. Nós somos muito parecidos com Otelo. Quantos relacionamentos você já sabotou? Quantas oportunidades você já jogou no lixo?
Quantas úlceras nervosas você já cultivou no seu estômago só imaginando cenários apocalípticos que nunca chegaram a acontecer? Nós somos completamente viciados no nosso próprio veneno. Um dos grandes pensadores que analisou essa situação foi o filósofo holandês de origem portuguesa Baruch Spinoza, lá no século XVII, com seu livro Ética. Nesse livro, Spinoza expõe como funciona essa nossa mecânica do sofrimento e mostra como a imaginação é a sede das nossas ideias mais confusas. Para ele, nós raramente interagimos com a realidade nua e crua. Nós reagimos aos fantasmas, aos fragmentos, aos boatos, às imagens distorcidas que a nossa imaginação fabrica. E quando a gente se deixa dominar por essas ideias confusas, quando a gente entrega as chaves da nossa mente para a paranoia do e se, nós não saímos impunes. O nosso corpo, a nossa alma, são violentamente empurrados por o que Spinoza chama de paixão triste. A paixão triste não é ficar brocochô ouvindo Marília Mendonça e enchendo a cara. A paixão triste é o afeto sombrio e venenoso, tipo o ciúme, a inveja, o medo ou o ódio, que diminui ativamente a sua potência de agir. São sentimentos que agem como parasitas existenciais. É como se a imaginação te encurralasse no beco escuro e você murchasse ali, na frente dela. Você atrofia, a sua força vital encolhe. A sua vontade de existir se é pequena e você fica paralisado, refém de um embrulho no estômago por causa de um problema que é puramente ficcional. E se você parar para pensar, isso é bizarro. A evolução deu para a gente a ferramenta mais incrível do universo. A capacidade de criar. A capacidade de pensar em coisas que não estão ali. De projetar futuros, de criar realidades mágicas. E a primeira coisa que a gente faz com essa bênção toda é transformar ela num quarto de tortura. A nossa capacidade infinita de fantasiar nos transforma nos mais competentes e incansáveis torturadores de nós mesmos. A nossa capacidade de inventar realidades se transforma no nosso inferno pessoal. Mas aí você pode falar assim para mim: beleza, Felipe, a minha mente cria o rótulo da emoção e a minha imaginação é um veneno que me envenena com paixões tristes. Mas pelo menos essa bagunça é toda minha. Pelo menos esse reino caótico de criar a dor e sofrer por ela é o meu reino. O medo e o amor que eu invento são exclusividades do meu ego. Foi mal, mas não é bem assim que a banda toca, não. Você acha mesmo que o que te faz chorar, rir ou roer as unhas é uma invenção autoral da sua própria biologia? Você acha que as regras do seu sofrimento foram criadas por você? O filósofo escocês David Hume disse lá no século XVIII que a razão humana não passa de uma escrava das paixões. Tem gente que escuta isso e pensa: é isso aí, meus instintos me guiam, eu sou um lobo que a sociedade não conseguiu domesticar. Valeu, lobisomem. A verdade é que você não é um lobo solitário uivando para a lua. Você é, na melhor das hipóteses, um shih tzu que aprendeu a latir só até as 10 da noite para não tomar uma multa do condomínio. Vamos lá. Se a emoção é uma mistura de reação fisiológica com uma etiqueta que a mente colocou para ter um significado, quem você acha que criou essas etiquetas? O sociólogo Norbert Elias, no seu livro clássico O Processo Civilizador, mostra que a história da humanidade não é só a história de como a gente aprendeu a cultivar grãos, ou sobre como assamos a comida na fogueira para parar de comer comida crua. O grande projeto da civilização foi, na verdade, um gigantesco e milenar programa de adestramento afetivo. A sociedade nos disciplinou. Nós não fomos ensinados apenas a segurar um arroto no jantar elegante. Nós fomos rigorosamente treinados a segurar o ódio,
a disfarçar o nojo, a engolir a tristeza. O processo civilizador é como se fosse uma fita isolante que a gente cola na boca das nossas emoções mais inconvenientes. A socióloga Ali Rochard escreveu um livro chamado The Managed Heart. Em português seria algo como O Coração Gerenciado. Nesse livro, ela acaba de vez com essa nossa ilusão de que nós somos donos do que sentimos. Ela introduziu o conceito de trabalho emocional. Foca aqui porque é aqui que o bicho pega de verdade. A sociedade não apenas te diz o que não sentir. Ela exige que você performe sentimentos que você não tem, só para a roda do capitalismo e da convivência social não parar de girar. Você acha que a atendente da loja de roupa está super feliz em te receber, pegar 20 peças de roupas para você experimentar e depois ver você sair dizendo que vai pensar e que talvez você passe na volta? Ela está ali exercendo o trabalho emocional dela. Ela está sendo paga para espremer a própria alma até produzir uma empatia artificial, porque ela precisa que você consuma. E a gente faz a mesma coisa o tempo todo. Pensa no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Hoje em dia, você não vende só a sua força braçal ou o seu intelecto para o patrão. Você vende o seu sistema nervoso. Você é obrigado a ter resiliência, espírito de equipe, positividade. Se o seu chefe propõe a ideia mais idiota de todas, a sua amígdala, ali na hora, ela começa a gritar. O seu cérebro sabe que vai dar errado. Mas o que é que você faz? Você aciona o seu trabalho emocional. Você faz isso para manter o seu emprego. Aí você vai e fala assim: uau, vai ser um baita desafio para a nossa equipe. Você falsifica a si mesmo para conseguir sobreviver. E por que a gente faz isso sem perceber? Porque desde o berço nós fomos bombardeados pelas famosas regras de sentimento. Nós somos ensinados sobre o que devemos sentir, onde devemos sentir e com qual intensidade podemos demonstrar isso. É o tal do menino não chora, menina tem que falar baixo, tem que ensinar o menino a bater, meninas boas são frágeis. Na família, todo mundo tem um papel social já pré-fabricado. E é a mesma coisa na escola, na faculdade, no trabalho, entre os amigos. É uma vida inteira entendendo as regras para conseguir sobreviver e interagir com o mundo à sua volta. O mais interessante é que a sua posição relacional com o evento também dita a intensidade do seu compromisso com as regras. Se você estiver num velório de um parente próximo, por exemplo, você tem toda uma etiqueta a seguir, todo um ritual a ser feito, toda uma ordem de sentimentos a serem sentidos. Mas se você for só um amigo de uma namorada, do primo de quinto grau, que só viu o defunto uma vez na vida no Natal em Cabo Frio, tá tudo bem você parar de cumprir o seu ritual para acompanhar o jogo da seleção no celular. A gente realmente acredita naquela visão romântica do David Hume. A gente acredita que as nossas paixões são o lado selvagem natural da nossa humanidade. Aquilo que nos conecta aos nossos antepassados. Mas, se a gente reparar bem, a gente vai perceber que até a nossa selvageria foi domesticada. A sua raiva tem hora, lugar e até uma etiqueta para acontecer sem atrapalhar a sua convivência social. Nós não somos mais os donos dos nossos sentimentos. A gente precisa sobreviver em sociedade. Mas se o corpo é feito de refém pelas avaliações da mente, e se a mente é domesticada e doutrinada pelas cartilhas da sociedade, o que é que sobra? Onde é que a gente se esconde? Se até as nossas paixões, os nossos afetos e os nossos medos mais profundos são produtos civilizados, que liberdade ainda nos resta? Será que existe uma saída?
Será que no fundo da cela escura dessa prisão biológica e sociológica, nós temos alguma ferramenta capaz de quebrar as paredes e nos devolver o direito de existir de verdade? Para a gente virar esse jogo, a gente precisa tirar a imaginação do banco dos réus. Por muito tempo, e até hoje, se você parar uma pessoa na rua e perguntar para ela o que é imaginação, ela vai te responder como se estivesse tentando explicar o funcionamento de um computador nos anos 90. A ciência clássica sempre tratou a mente como se fosse um escritório cheio de gavetas separadas. Tipo, numa gaveta fica a nossa percepção das coisas reais, na outra gaveta fica a memória e numa terceira gaveta fica a imaginação. O filósofo Henri Bergson já tinha chamado a atenção sobre isso em 1896, no seu livro Matéria e Memória, mostrando que não era bem assim que a memória funcionava. Bergson disse que não existe um muro de concreto entre essas coisas. A nossa vida mental é um fluxo constante. É um rio onde a percepção, a lembrança e a imagem se misturam numa mesma correnteza. Você não consegue olhar para uma maçã real na sua frente sem que a sua memória e a sua imaginação já tome conta da fruta e te digam qual é o gosto que ela tem antes mesmo de você morder. Mas quem chegou com os dois pés na porta dessa ideia sobre uma mente organizada em caixas foi o popstar do existencialismo, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, no seu livro chamado A Imaginação. E se você já leu Sartre, você sabe que ele gostava de pegar no pé da psicologia quando ela tentava organizar demais a mente. Segundo os estudiosos da época, imaginar era só você fechar os olhos e evocar uma percepção da realidade. Como se a imaginação fosse só um JPEG comprimido que você baixa no WhatsApp da mente. Tipo uma fotinha fraca na sua cabeça, um fantasma desbotado de algo que você já viu. Para Sartre, isso é um insulto. Isso é um insulto à capacidade humana. Para ele, imaginar não é e nunca foi um fenômeno passivo. Imaginar é uma ação ativa de liberdade. Preste atenção na força disso. Quando você imagina algo, você não está simplesmente acessando um arquivo na pasta download do seu cérebro. Você está fazendo a sua consciência inteira a se levantar e negar o presente e a realidade física que te cerca. Imaginar é a capacidade que a consciência tem de aniquilar o que está aqui para convocar o ausente. Quando você imagina, você se recusa a ser engolido pelo agora. Você prova que você não está acorrentado ao que os seus olhos estão vendo. E é nesse momento, nesse ponto cego da filosofia, que a gente finalmente responde à primeira parte do nosso enigma. Lembra lá do paradoxo do chuveiro? Como é que um pedaço de nada, um pensamento invisível, tem o poder de fazer o seu corpo tremer e seu coração acelerar? A imaginação não é um JPEG de baixa qualidade. Ela não é um rascunho. Ela é um ato de magia da consciência inteira se recusando a aceitar o agora. Quando você fechou seus olhos debaixo daquela água quente e começou a discutir com o seu chefe, a sua consciência não estava só passando um filminho inofensivo. Ela estava ativamente negando o box do banheiro. Ela estava negando o azulejo, negando o sabonete e posicionando o seu algoz ali, com força total na sua frente. O seu corpo físico sente a pancada porque a sua consciência investiu 100% da energia existencial dela naquela fantasia. Não foi uma falha na sua evolução e nem um erro da sua biologia. Foi a sua mente dizendo: o azulejo não importa. O que é real agora é essa briga. E como seu corpo é submisso e leal à sua consciência, ele simplesmente obedeceu ao comando da sua liberdade. A imaginação afeta a carne porque ela é a prova de que nós transcendemos a matéria. Sem ela, nós seríamos apenas pedaços de carne com olhos, condenados apenas a reagir ao que tivesse colado no nosso nariz. Seríamos prisioneiros do presente.
eternamente presos na cela do que é mecânico, do que é imediato, do que é palpável. Um cachorro não deita na grama e imagina como seria a vida dele se ele tivesse nascido um lobo na Sibéria. Ele só sente a grama. Mas nós não. Nós usamos a imaginação para explodir as paredes da nossa cela temporal e geográfica. A imaginação, com todos os seus defeitos, não é uma falha biológica. A imaginação é a nossa rota de fuga da prisão do presente. É por causa dela que nós conseguimos sentir empatia, que mora do outro lado do mundo, por exemplo. É por causa dela que inventamos a roda, que inventamos a penicilina, a arte, a poesia. Para construir um prédio, um arquiteto precisa primeiro olhar para um terreno baldio e dizer não para o vazio. Ele precisa imaginar o prédio onde não existe nada. Toda a revolução na história da humanidade começou com alguém olhando para a realidade e dizendo: isso aqui não basta, eu consigo visualizar algo diferente. É por isso que toda a sociedade opressora é contra a liberdade da imaginação. Porque sabem que ela é o pontapé inicial, é o motor responsável por qualquer mudança. E é bem interessante essa contradição da imaginação. A mesma ferramenta que te permite vislumbrar o paraíso e revolucionar o mundo é a mesma ferramenta que te afoga em crises de ansiedade. É a nossa bênção e a nossa maldição embrulhadas no mesmo pacote. Mas, enquanto a gente comemora essa fuga fantástica da realidade, enquanto a gente brinda essa nossa capacidade mágica de negar o presente e criar mundos inteiros dentro do peito, a filosofia faz o que a filosofia faz de melhor. Ela estraga a festa com uma pergunta bem conveniente. Porque, pensa aqui comigo, se imaginar é esse jato de energia livre, se o sentimento nasce dessa explosão espontânea da consciência em direção ao mundo, quem é que está no comando disso? Quando a tristeza bate ou quando a paixão te arrebata através de uma fantasia, quem é o dono desse sentimento? Muita gente vai dizer assim, batendo no peito com orgulho: eu sou o dono, o sentimento é meu, o ego é meu. E é aí que muita gente se engana. Porque se você olhar de perto no espelho e procurar esse eu que você jura que mora dentro de você, você vai descobrir que a casa está vazia. A gente tem uma mania de achar que nós somos os comandantes do nosso próprio cérebro. A gente tem essa imagem mental muito aconchegante de que lá dentro da sua cabeça, atrás dos seus olhos, tem uma salinha de controle cheia de botões. E no meio dessa sala tem uma poltrona e sentado nessa poltrona está o seu eu, a sua essência, a sua personalidade sólida, pronta e acabada. A gente acredita que esse eu é um comandante que fica lá dentro apertando os botões do painel de controle e dizendo: bom, agora eu vou ficar triste, agora eu vou sentir ciúmes, agora eu vou odiar aquele sujeito no chuveiro durante o banho. Como se fosse divertidamente aqui, né? A gente acredita que a emoção é um suco que é espremido dentro dessa fruta chamada eu. Pois é. Só que no mesmo ano que Sartre publicou o livro A Imaginação, em 1936, ele também publicou um outro ensaio, um livro curto. Mas é cortante esse livro. E realmente coloca para pensar e questionar tudo. É um livro chamado A Transcendência do Ego. E é nesse livro que Sartre diz que não existe um comandante apertando os botões na sua sala de controle. É aqui que ele diz que o seu eu não existe, ele é uma fraude. Sartre diz que não existe um eu substancial fixo, pré-fabricado, morando dentro da sua consciência. Para ele, a consciência, na sua raiz mais profunda e crua, é completamente vazia. Ela é impessoal, ela é pura espontaneidade, como se fosse uma rajada de vento.
A consciência pré-reflexiva, que segundo Sartre é a sua consciência no seu estado inicial, não tem personalidade, não tem nome, não tem CPF, não tem ego. Ela é como se fosse uma lanterna que vai iluminando as coisas do mundo. Vamos analisar para ver se isso é realmente verdade. Lembra da última vez que você teve que correr para não perder o ônibus? Ou da vez que você estava tão absorto, mas tão mergulhado na leitura de um livro, que você perdeu a noção das horas? Naquele exato momento, naqueles segundos de ação pura, o seu eu não existia. Enquanto você corria atrás do ônibus, não havia um eu pensando: nossa, como eu, Felipe, estou correndo maravilhosamente bem atrás desse veículo. Não. Só existia a rua, o pulmão, a distância diminuindo e o ônibus a ser alcançado. A consciência estava inteiramente mergulhada na ação. O ego estava completamente ausente. Então, de onde surge esse eu que a gente defende tanto com unhas e dentes? Se a consciência é um corredor vazio, de onde vem essa entidade que a gente vê no espelho? Você está pronto? Para Sartre, o seu ego não mora dentro de você. O seu ego está fora de você. O eu é construído depois por meio da reflexão. Ele é um objeto no mundo, fabricado como se fosse uma escultura que você cria olhando pelo retrovisor. Presta muita atenção no impacto que isso tem para o nascimento dos nossos sentimentos. A gente cresce acreditando que uma pessoa sente medo porque ela é covarde. Como se a covardia fosse uma substância guardada no peito dela, e o medo seria o sintoma dela. Segundo Sartre, é exatamente o oposto. Quando eu digo que eu odeio alguém, eu não estou acessando a essência daquela pessoa. Eu não tenho como entrar na consciência dela e descobrir quem ela é de verdade. O que existe é um encontro, uma situação. O que existe é um choque entre a minha consciência e aquele ser que aparece no meu mundo. Se o cenário me gera alguma repulsa, algum incômodo, eu digo que aquele meu eu odeia aquele outro personagem. Ou seja, por causa da minha análise daquela colisão, eu descubro um eu que odeia. Vamos supor que você está naquela rua escura, sozinho, carregando o seu salário do mês no bolso e você tem a sensação de que você está sendo seguido. A sua imaginação já dispara, criando os piores cenários possíveis. O seu corpo começa a reagir, fazendo a sua respiração ficar mais acelerada. As suas pernas começam a tremer. O seu queixo começa a bater sem parar. Aí a sua mente para e pensa: eu estou sentindo medo. Quando a sua consciência analisa o seu eu nessa situação, ele diz: esse é o eu com medo. Esse é o eu amedrontado. Não existe um eu que sente já pré-fabricado. O sentimento cria o eu da situação no momento em que ela acontece. Dá para perceber a profundidade da ilusão? Você inventa a si mesmo a cada batimento cardíaco seu. O seu eu não é a fábrica que produz as emoções. O seu eu é o objeto que você cria depois de cada situação que gerou algum impacto em você. A gente passa a vida inteira juntando os cacos das nossas reações, filtrando o que nos agrada e o que nos desagrada, e depois de tudo organizado, a gente cola uma etiqueta em cima e chama aquilo de minha personalidade. O seu ego é uma sombra que a sua consciência projeta na parede quando bate de frente com o mundo. Nós não somos uma coisa pronta. Nós estamos sendo, de tropeço em tropeço, de afeto em afeto. O ódio não emana de você. Você se torna a pessoa que odeia no exato momento em que o ódio te atravessa. O amor, ele não estava ali guardado numa caixinha dentro da sua alma esperando a pessoa certa chegar. O amor é um evento que acontece numa consciência vazia.
E é por causa desse acidente que você, retroativamente, se intitula um romântico. E se nós não temos um eu sólido, inabalável e definitivo nos protegendo por dentro, se nós somos apenas essa rajada de vento transparente condenada a usar a imaginação para negar a realidade e inventar fantasmas que nos fazem suar frio, o que a gente faz com isso? Como é que a gente sobrevive sabendo que somos uma folha em branco sendo rabiscada por tempestades biológicas e sociológicas que a gente insiste em chamar de nossas tempestades? Se a verdade sobre nós mesmos é que, no fundo, nós somos apenas o que estamos sendo, para onde é que a gente corre para finalmente ser alguma coisa? Vamos lá, depois da gente entender que o corpo é cego, que a mente é uma excelente roteirista de terror e que o nosso eu não passa de um fantasma que a gente inventa para colocar ordem na casa vazia, a gente precisa se perguntar: por quê? Por que a gente é condenado a sofrer, a suar, a chorar, a vibrar por coisas que no mundo físico não tem peso, nem cor, nem cheiro? Deixa eu falar uma coisa. Nós somos o único animal da face da Terra que não coincide consigo mesmo. Todo o resto da criação vive no estágio de ser puro e simples. O gato é gato, a árvore é árvore, a pedra é pedra. Eles estão colados na própria existência. Mas e a gente? A gente vive sempre no intervalo, num momento, num espaço liminar que existe entre o que está aqui e o que poderia estar. Nós somos esse ato, essa lacuna. Nós somos a única criatura que é capaz de olhar para o que é e dizer: poderia ser diferente. É por isso que o pensamento tem esse poder de soco no estômago. O pensamento faz o seu coração disparar porque ele é uma alternativa à realidade. Ele é a sua consciência tentando empurrar o mundo para fora do lugar, tentando fazer com que o futuro, ou o passado, ou o impossível se torne tão real, tão palpável e tão urgente quanto a pele que te envolve. Essa é a nossa bênção e a nossa maldição. A imaginação é a nossa maior bênção, porque sem ela não existiria arte, não teria poesia, não teria tecnologia, não teria empatia e, principalmente, não teria revolução. Nenhuma mudança social, nenhuma justiça, nenhum amor profundo seria possível se a gente não tivesse a capacidade mágica de visualizar um mundo que ainda não existe e se recusar a aceitar o que nos foi imposto. A imaginação é a arma dos inconformados. Mas, ao mesmo tempo, ela também é a nossa maldição, porque essa mesma ferramenta nos condena a sofrer por causa de fantasmas que nós mesmos criamos. Nós somos muito bons em inventar dragões de papel e depois passar noites inteiras apavorados com medo de um fogo que não queima de verdade. A gente se tortura com o e se, com a memória que não para de doer, e com a projeção terrível de um futuro que, na verdade, só existe porque a gente imaginou. A imaginação não é nossa inimiga. Não é a imaginação que está tentando te destruir. Ela é só uma ferramenta da nossa evolução. Mas é uma ferramenta absurdamente poderosa. O martelo pode construir uma casa ou quebrar uma janela. A imaginação pode criar uma obra de arte ou uma crise de ansiedade. Ou seja, o problema não é a ferramenta. O problema é o que a gente faz com ela. Quando você perceber que você está preso numa espiral de pensamentos, quando a sua mente começar a rodar o mesmo filme de terror de uma situação hipotética pela 100ª vez, a primeira pergunta não deve ser: como eu faço isso parar? Talvez seja melhor se perguntar assim: por que eu estou imaginando isso? A imaginação, ela não surge do nada. Ela quase sempre aponta para alguma coisa, para algum medo, para alguma ferida, para alguma insegurança sua.
para um desejo, para uma possibilidade que você ainda não teve coragem de encarar. Mas existe um limite. Tem um momento que a imaginação deixa de ser uma ferramenta e vira uma prisão. E quando isso acontece, quando o peito aperta demais, quando a respiração fica curta, quando o futuro imaginário começa a parecer mais real do que o lugar onde você está, você precisa fazer o caminho de volta. Quando isso acontecer, feche os seus olhos. Sinta os seus pés tocando o chão. Perceba a textura da roupa encostando na sua pele. Tente identificar os sons que você está ouvindo à sua volta. Sinta o cheiro do ambiente. Lembre onde você está. Lembre que você não mora no cenário terrível que a sua mente criou. Você mora aqui, no agora, nesse exato instante. A consciência humana ela tem uma capacidade extraordinária de viajar para lugares que não existem. Mas, às vezes, ela precisa ser convidada a voltar para casa. Nós não escolhemos as reações que atravessam nosso corpo. Nós não escolhemos o susto inicial. Não escolhemos a descarga de adrenalina, o frio na barriga, o aperto no peito. Mas podemos escolher o que fazer com aquilo que chegou. Podemos escolher qual história vamos contar a partir daquilo. Podemos escolher se vamos alimentar os monstros ou escutar o que eles têm para dizer. Podemos escolher se vamos transformar a imaginação num tribunal ou num laboratório. Não existe um atalho místico, não existe uma vibração secreta. O universo não vai ficar distribuindo recompensas para quem sorri olhando para um quadro e ficar repetindo frases de efeito na frente do espelho. O que existe é algo muito mais poderoso e muito mais humano. Existe a capacidade de imaginar um futuro diferente e perguntar: como eu chego até lá? É isso que move o cientista, é isso que move o artista, é isso que move o empreendedor, é isso que move os revolucionários. Primeiro alguém imagina e depois alguém constrói. A imaginação não é a chegada e a imaginação também não é o caminho que você atravessa. A imaginação é a bússola que te guia. Por isso que ela é a característica mais humana que nós possuímos. Foi a imaginação que escreveu os poemas, que inventou a medicina, que colocou a gente na Lua. Foi a imaginação que permitiu que um pai olhasse para uma criança e imaginasse um futuro melhor para ela do que aquele que ele mesmo teve. A imaginação é a prova de que nós não estamos condenados a aceitar o mundo do jeito que ele é. Nós somos a criatura que sofre pelo que não existe. Mas também somos a criatura que cria o que ainda não existe. E essa diferença muda tudo. Porque os mesmos olhos que enxergam monstros na escuridão também são os olhos capazes de enxergar horizontes. A mesma mente que inventa tragédias é capaz de inventar caminhos. A mesma imaginação que nos afunda no medo é a imaginação que ilumina o futuro. A imaginação não é para ser uma prisão ou uma sentença. A imaginação é um farol. E desde que a gente tenha a coragem de construir a estrada, a imaginação pode nos guiar para lugares que hoje existem apenas como uma ideia dentro da nossa cabeça. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Se você gostou desse ensaio, considere deixar o seu curtir, porque isso ajuda demais o canal. Caso você ainda não é inscrito e quiser acompanhar essa nossa jornada pela mente, pela vida e pela sociedade, é só apertar no botão de inscreva-se. A gente ainda tem muito questionamento pela frente e seria muito legal ter a sua companhia. E eu preciso agradecer aos membros, os apoiadores e o pessoal que tem feito Pix ou deixado o super like ou hypado os vídeos. Vocês têm feito toda a diferença nesse canal. E também na minha vida.
Valeu demais a todos vocês. E se você também quiser manter o Paradigmas vivo, considere entrar para o clube de membros e lá você vai ter acesso a uma série exclusiva sobre a formação do pensamento humano. Se você quiser fazer uma contribuição de qualquer valor, a chave Pix tá aqui na tela, tá na descrição desse vídeo e tá também no primeiro comentário fixado. E dá uma olhada também na lista de livros que serviram de base para esse ensaio. A leitura também ajuda e muito a melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Eu deixei os links para, se você quiser comprar os livros, na descrição e no comentário fixado, tá bom? E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa boa ali para você maratonar sobre filosofia, sociologia e o absurdo cotidiano esperando ali. Você. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos continuar tentando decifrar esse jogo maluco que é existir. Mas lembre-se que eu também posso estar completamente errado. Então, pense muito bem sobre isso, fique bem e beba água.